Uma boa tarde, um bom dia, boa noite. Não sei que hora você está vendo este vídeo, mas eu tenho certeza que você será tremendamente abençoado, abençoada. Eu me chamo Leandro Moura, para quem ainda não me conhece, e esse aqui é o nosso canal, Léo Moura. E desde já eu quero trazer para você uma palavra abençoada e quero tirar muitas dúvidas sobre profecia. Eu tenho certeza que você tem algumas dúvidas ainda sobre profecia, e essas dúvidas nós estaremos tirando aqui neste vídeo. Então desde já compartilha, se inscreve-se no canal, compartilha, tá bom? E deixa o teu like em nome de Jesus, tá bom? Queridos, alguém já profetizou para você? Alguém ou você já escutou alguma profetada? É isso mesmo. Profecia ou profetada? Como saber que uma profecia ela é de Deus? Como saber que uma profecia ela vem de Deus? Eu estarei gravando esse vídeo sem edição alguma, tá bom? Então eu estarei aqui realmente compartilhando aquilo que eu aprendi, né, com o pastor Abraão e também com os meus líderes, e ao longo desses mais de 20 anos de evangelho sobre profecia. Então, eu tenho certeza que você será abençoado, eu tenho certeza que as dúvidas que você ainda tem sobre profecia serão tiradas aqui neste vídeo. Então, como saber que uma profecia ela vem de Deus? Como saber que aquele profeta é de Deus? Você, com certeza, você já ouviu falar sobre profetada, ou alguém que levou profetada. É exatamente isso. Eu quero falar sobre princípios básicos do fluir profético. Princípio básico do fluir profético. Os dons, quero que você grave isso em sua mente, os dons é uma forma tangível, né, de Deus mostrar o amor dele para com o seu povo. É uma forma de Deus mostrar que ama o seu povo. É uma forma de Deus dar carinho ao seu povo, mostrar o amor dele para com você. Os dons. É uma forma de Deus abraçar e dizer: eu te amo. É por isso que é tão importante o fluir dos dons, né? Para poder mostrar o amor dele para com as outras pessoas. Uma forma, já vi muitas pessoas, tem muitos vídeos aqui no YouTube, e que de grandes homens de Deus, assim como Todd White, né, e pessoas choram, né, pessoas são tocadas por Deus mediante uma cura, por exemplo, né, um dom, alguém que tem um dom de cura, e a pessoa se sente tocada profundamente por Deus e se entregam a Jesus, porque é uma forma de Deus mostrar o amor dele para com o seu povo. Então o fluir nos dons também é uma forma de mostrar o amor de Deus para com as pessoas. Por isso que os dons eles são tão importantes, e o fluir profético, fluir nos dons também. Tem pessoas que ao ouvir, né, a palavra profecia, não sei se você é uma delas, e já vem o profeta, né? Tem pessoas que têm medo quando se fala de profeta. Existem pessoas até que sentam até atrás da igreja quando vê aquela irmã, a profeta, né, a profetisa. Então pessoas têm medo desse tipo de coisa. Agora, por quê? Existe esse medo em algumas pessoas ainda sobre profecia. Você tem medo de profecia? Tem medo de um profeta? Tem medo daquela profetisa? Por que esse medo? Na verdade, muitas pessoas têm medo, não sei se é o seu caso, mas muitas pessoas têm medo porque existe abusos. Isso mesmo, existe abusos nesta área da profecia, nessa área do dom. Existem pessoas que vão profetizar ou se diz profeta e causa maior confusão, na verdade. Causa maior confusão, destruição na vida das pessoas. Eu já ouvi falar, né, ao longo de mais de 20 anos, ao longo do que eu ouço sobre profecias, pessoas que levaram, que alguém profetizaram na vida delas, pessoas que levaram uma profetada que iria se casar com fulano, ou que iria acontecer isso, e de repente fulano
está vivendo o maior desastre no casamento, até mesmo apanhando do marido por causa de uma profecia. Pessoas, até mesmo, já ouvi história de pessoas se desviarem por causa de profecia, né? Então, existem abusos aí, né, nessa área da profecia. Por isso é tão importante nós sabermos, como cristãos, nós sabemos quando uma profecia ela é de Deus ou não é. Quando uma profecia vem de Deus, se realmente aquela profecia está vindo do próprio Deus para você. Porque realmente existe abuso nessa área, causando confusão, destruição na vida de pessoas. Lá em Números, o texto que eu quero usar, o texto base que eu quero usar é Números capítulo 11, versículo 16 e 17. Eu quero ler com você, versículo Números 11, 16 e 17. E o Senhor disse a Moisés: reúna 70 autoridades de Israel, que você sabe que são líderes e supervisores entre o povo. Leve-os à tenda do encontro para que estejam ali com você. Eu descerei e falarei com você. E tirarei do espírito que está sobre você. Preste atenção nisso daqui. E tirarei do espírito que está sobre você e porei neles. Eles o ajudarão na árdua responsabilidade de conduzir o povo. Árdua responsabilidade de conduzir o povo. De modo que você não tenha que assumir tudo sozinho. Sempre vai existir dificuldades na vida de um líder, na vida de um pastor. Sempre haverá dificuldade, ou dificuldade em liderar, que era o caso de Moisés. Moisés estava com uma grande dificuldade ali. E Deus, obviamente, Deus foi resolver. O Senhor foi resolver. Primeiro ponto que eu quero entrar aqui com você. Deus simplesmente disse: porei o meu espírito sobre eles. Para uma liderança, né, no reino de Deus, você precisa do Espírito Santo. Se tratando de um líder, se tratando de qualquer pessoa que esteja servindo ao Senhor, para liderar, para tocar a obra, para ser usado por Deus, obviamente precisa do Espírito de Deus. Querido, é mais fácil um gato se transformar em um cachorro, ou um cachorro se transformar em um leão, do que eu ou você convencer alguém a entregar a vida a Jesus. Porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nós não temos esse poder de convencer ninguém do pecado. É apenas o Espírito Santo. Para fazer a obra de Deus, nós precisamos do Espírito Santo. E darei poder sobre vocês. Vocês terão poder, um dunamis, poder exclusivo, ao descer sobre você o Espírito Santo. Então, primeira regra, qualquer pessoa precisa do Espírito Santo para estar realizando a obra de Deus. E segundo ponto é que eles terão um fluir profético. Eles, aqueles 70 lá que nós estamos falando, do texto que acabamos de ler, terão um fluir profético. Por que nós precisamos do fluir profético? Você já se perguntou? Por que nós precisamos do fluir profético? Resposta: porque precisamos de sabedoria. Preste bem atenção nisso. Nós precisamos de sabedoria para resolver nossas situações ou situações difíceis. Iremos lidar com situações difíceis que nós não saberemos lidar com ela ou resolver essas situações difíceis. E aí vamos ter que orar pedindo sabedoria a Deus. E Deus vai dando o fluir profético. Por isso que nós precisamos. Haverá muitos momentos das nossas vidas que nós não saberemos responder. Que pastores, grandes homens de Deus, não saberão responder. E aí onde eles oram, nós oramos a Deus para Ele nos dar essa sabedoria. E aí é onde entra o fluir profético. Para um bom líder, precisamos do Espírito Santo.
Precisamos de recursos além da vida para resolver alguns assuntos, para descascar algumas batatas quentes que vêm ao longo do caminho. Nós precisamos do Espírito Santo, nós precisamos de um poder, recursos além da vida, que são exatamente, os dons espirituais. O primeiro princípio que eu quero falar com vocês aqui é o fluir profético é fundamental. Primeiro princípio, o fluir profético é fundamental. Números 11, que nós acabamos de ler, só que eu quero ler com vocês o versículo 24 e o 25. Números 11, versículo 24 e 25. Então Moisés saiu e contou ao povo o que o Senhor tinha dito. Reuniu 70 autoridades dentre eles e os dispôs ao redor da tenda. Versículo 25. O Senhor desceu na nuvem e lhe tirou do Espírito que estava sobre Moisés e o pôs sobre as 70 autoridades. Quando o Espírito veio sobre elas, profetizaram. Isso é muito interessante aqui. Quero fazer uma observação. Deus não foi logo derramando do Espírito sobre todos. Não. Deus primeiro tirou do Espírito de Moisés e deu aos outros. Então entra aqui o segundo princípio sobre o fluir profético. A ação profética, ela é transferida. Ela é transferida. Um líder porá a mão sobre você, um líder orará por você, alguém que já tenha esse dom, com certeza você receberá essa transferência do fluir profético. Então, essa ação profética ela é transferida, a transferência de unção. Eu acredito piamente nisso. Outra observação que eu quero fazer é que os dons do Espírito, flui muito melhor, preste bastante atenção nisso. Os dons do Espírito fluem muito melhor em família. Isso mesmo, em família. Quando se está em família, tem amor, graça, misericórdia, Se pisar na bola, tá fora. Show. Pisou na bola, pecou, então cai fora. Claro que não. Você não vai deixar de fazer parte da família. Você vai continuar fazendo parte da família. Sem sombra de dúvida. Por isso que o fluir profético, ele flui melhor quando se está em família. Ou seja, pessoas da sua igreja. Pessoas da sua célula. Quero continuar lá em Números, capítulo 11, versículo 26 agora, que diz o seguinte. Entretanto, 2 homens chamados Eldade e Medade tinha ficado no acampamento. Ambos estavam na lista das autoridades, mas não tinham ido para a tenda. O Espírito também veio sobre eles e profetizaram no campo. Ali tinha uma lista dos 70, é claro, e Eldade e Medade estavam nessa lista, os nomes dele. Só que eles pegaram e decidiram, eu quero aqui, agora, a versão, um livro Moura, capítulo 13, versículo 50. Eles decidiram não ir para essa reunião. Decidiram não ir para a tenda. Eles decidiram não ir para aquela reunião onde Deus derramaria o Espírito dele sobre aquela reunião, sobre os 70. Eles decidiram não ir. Eles decidiram tirar uma folguinha, vamos dizer assim. E eles foram para o Rio, Vamos aqui agora viajar, Viajar na maionese, como alguns falam, Eu gosto de viajar, Então eles foram para o Rio e simplesmente estavam ali brincando, se divertindo, jogando bola, jogando vôlei. Eu não sei o que é que eles estavam fazendo, mas eles não foram. Mas mesmo assim, eles profetizaram aonde eles não estavam. É aí onde eu quero falar sobre o terceiro ponto aqui. Terceiro princípio. O poder e a unção de Deus é pela graça. Lembre-se disso. O poder e a unção de Deus é pela graça. Tem muita gente aí
achando que por fazer muito, por orar muito, por ler a palavra muito, vão receber algo de Deus como recompensa. Acham que por fazer alguma coisa vão receber algo de Deus. O poder e a unção de Deus é pela graça, favor não merecido. Por que é importante? É porque muitas vezes também, o outro lado da moeda, nós nos autodesqualificamos. Também existe esse outro lado aí, né? As pessoas no fluir de Deus, no fluir dos dons, tem muitas pessoas que se autodesqualificam, né? Vem os momentos de orar pelos enfermos, de profetizar e etc. Aí começa a se desqualificar, né? Ah, eu pisei na bola, eu faltei a reunião, eu não fui para a célula, eu faltei o culto, eu acabei faltando cursos da igreja e etc. Então Deus não pode me usar, Deus não vai me usar. Pessoas se autodesqualificam achando que por muito fazer, Deus vai usá-la ou não vai usá-la. Queridos, a unção e o poder de Deus é pela graça. Medade e Eldade não foram para essa reunião. Eles pisaram na bola. Mas eles profetizaram aonde eles estavam. Lá onde eles estavam, eles receberam do mesmo Espírito e profetizaram. Por que você acha que tem que merecer? É uma pergunta que eu te faço, né? Por que você acha que tem que merecer ser usado por Deus? Quem é salvo pela graça aí? Você é salvo pela graça? Então por que você acha que tem que merecer ser usado por Deus? Quem merece, por exemplo, ir para o céu? Quem? Quem merece ir para o céu aqui? Quem de nós aqui, quem de vocês que estão assistindo esse vídeo merece ir para o céu? Mas quem vai para o céu aí? Quem vai? Se você vai, comenta aqui nesse vídeo, tá bom? Mas quem vai para o céu pela graça de Deus, comenta aí. Quem vai para o céu pela graça de Deus, faz o teu comentário aí no vídeo, tá bom? Quem tem uma vida que mudou por causa da graça de Deus? A sua vida foi mudada pela graça de Deus? Comenta aí também. Mas é uma pergunta que você pode responder para você mesmo. Tudo é pela graça. Nós não merecemos. Graça, favor não merecido. O fluir do Espírito também é pela graça de Deus. O fluir nos dons também é pela graça de Deus. Não é porque você é perfeito, nunca pecou na vida, né? É pela graça. É simplesmente pela graça. Compreendendo a graça de Deus, quando a gente compreende a graça de Deus, nos ajuda a quebrar uma barreira para fluir em Deus. Quando nós compreendemos a respeito da graça de Deus. Eu quero continuar o texto lá de Números, capítulo 11, versículo 27 e 28. Olha o que é que diz o versículo 27 e 28. Então, certo jovem correu e contou a Moisés: Eldade e Medade estão profetizando no acampamento. Josué, filho de Num, que desde jovem, para auxiliar a Moisés, interferiu e disse: Moisés, meu senhor, proíba-os. Você entendeu aqui? É exatamente aqui onde eu quero entrar no quarto princípio. Existe oposições. Sempre existirá oposições. Por quê? Porque o fluir profético traz o amor de Deus para com as vidas. O fluir profético traz o amor de Deus para com as vidas. Então sempre vai existir oposições se tratando de profecias. Sempre vai haver pessoas que vão condenar, que vão dizer que está profetizando na carne, irmã, aquela irmã não é profeta coisa nenhuma, aquele irmão não é profeta coisa nenhuma, e etc. Então sempre vai existir oposições. Por quê? Porque o fluir profético
traz o amor de Deus, como nós vimos lá no começo, pelas vidas. Depois vamos falar sobre tipos de oposições, tá bom? Daqui a pouquinho nós vamos falar